Olá, Cidade Feitiço, sejam bem-vindos aí. A semana passada eu disse que haveriam novidades, então como vocês podem ver, o programa de hoje não está ao vivo, né? Mas não deixem de deixar seus comentários aqui embaixo, a gente vai estar respondendo os comentários aí, né? Não deixe também de se inscrever, de acompanhar a gente. E aí, Tamiris, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. A novidade sou eu também, né? No programa hoje do Feitiço na Cidade. Não temos a Aline aí, mas... Não pôde estar presente hoje. E se você, né, chegou até aqui, está acompanhando aí nossas redes sociais, você está vendo aí na thumb, no nome que está por aí, que nós temos dois convidados muito especiais aqui, né? Pessoas que tiveram uma influência muito bonita na minha vida também. Aprendi muita coisa com essas pessoas, que são o casal Lubeno. Bem-vindos, casal Lubeno. Maurílio e a Rita Lubeno, né? Tudo bem com vocês? Eu me considero uma pessoa de peso no seu programa, inclusive. Duas. Show de bola. O Lubeno, inclusive, ele é a minha referência para falar com esse microfone aqui, né? Esteve aqui na matriz da ideia, quando isso era outra coisa. Lá né? atrás, no início. E é minha referência, porque tenho uma grande experiência de radialista, então poucas experiências que eu tive me acrescentaram bastante, né? Já fico muito obrigado aí pro Lubeno na nossa história. A gente vive aprendendo um com o outro, eu fico feliz com isso. Com certeza. Eu pouco tive contato com o Lubeno, assim, em momentos específicos, mas aprendi muito também com relação a essa parte que eu não domino, né? Porque eu domino o visual, o áudio. A gente se eu completa. Sempre taco pro Vini na questão. Né, o áudio. A gente troca figurinhas às vezes, né? Eu passo os áudios pra ela editar, dou uns toques, umas dicas, ela passa uns vídeos, tanto que tudo que, né, eu fui aprendendo, ela cresceu muito em minhas habilidades de edição de vídeo. Né, a gente se completa, que eu sou mais do áudio. O áudio é a minha casa. Né? Aí o vídeo o mercado faz a gente fazer coisas estranhas. Mas claro, é próximo pra gente, mas não pra todo mundo. Então eu vou começar com uma pergunta clichê que eu faço em todos os programas. Quem são vocês? Quem é Maurílio Lubeno? Quem é Rita Lubeno? Pra quem não conhece. Vai, Rita. Bom, eu sou casado com o Lubeno já tem uns dias. Milhares de dias. Vários dias, né? Só 35. 35 dias? Não entendi. A gente tem um filho, um garoto de 23 anos. Minha formação é na área da educação. Porém, trabalhei muitos anos no Banco do Estado. Me aposentei, não. Eu pedi o PDV quando veio a privatização. E a gente, a partir daí, começou a trabalhar junto. Hoje leva de uma maneira um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, porque a gente passa por um momento meio complicado na família com saúde, né, dos pais, e necessitam da minha atenção. Então, o trabalho eu tenho que ser bem organizadinha para dar conta de fazer tudo. Sim, Nós trabalhamos muitos anos juntos, viu, Vini? Eu fiz faculdade de comunicação social, fiz faculdade de história. Então, eu sou professor de história e milito na área de comunicação social, que não existe mais. Por que não existe mais? Porque eu estudei jornal, rádio e TV. Vamos combinar. Jornal, tadinho, morreu, ninguém sabe, ninguém contou pra ele que ele morreu. Sim. Só falta ser enterrado. Ele vai rastejando ali jornal, coitado. Ninguém contou pra ele. Ninguém que ele contou. Ele tá aí, de fantasma, né? Você morreu. Não, eu estou aqui. O jornal já foi. O rádio, que eu militei muitos anos em rádio, comecei com 16 anos, que era uma mídia maravilhosa, Não, porque... Não fala assim ainda. É uma mídia tradicional, todo mundo tem rádio em casa, mas todo mundo tem no mínimo 2 celulares. Se não tem 2 celulares, tem 2 chips num celular só. Exatamente. Então as rádios web acabaram comendo o que tinha de rádio. Então as rádios tradicionais, elas existem. Tem quem ouve? Tem. Difícil. Mais ou menos. Por que mais ou menos nas rádios tradicionais? Porque a música que você gosta não está na rádio. Ela está no Spotify ou em outros aplicativos. E a rádio não tem como fazer uma bolha. O conteúdo que você gosta de ouvir, é uma companhia. Está no podcast. É verdade. Né?
tá em comentários, né? Então a rádio tradicional, ela tá perdida. Ela não soube aproveitar, na minha visão, a internet. Porque a rádio tradicional está na internet com a rádio tradicional. Ela não soube usar a internet. Então, tudo que eu aprendi de rádio, eu tive que reaprender com rádio web. Então, acabou. Por isso que eu falei, fiz comunicação social, mas acabou. Jornal não existe, a rádio tradicional está indo para o caminho do jornal. E TV, a gente tem uma situação que as TVs estão indo para onde? Pro YouTube, né? Pros players, né? Pros canais de streaming. E streaming é o quê? Internet. Exatamente. Não, as TVs, elas vão sofrer muito. Olha, vamos falar de rádio tradicional. As AMs acabaram por causa do 5G. Quando chegar a 6G, as FMs não vão ter espaço na banda. Vão acabar também. Você tem a TV, as parabólicas já estão acabando por causa das novas bandas de celular. As parabólicas, elas estão sendo que ser trocadas. A audiência das TVs hoje, quando você tinha aí 20, 30 anos atrás, 80% de audiência numa TV, hoje está na casa de 25%. Da boa TV, daquela platinada lá. Porque as outras, coitadas, amargam 1%, traço, 0,5%. Então as TVs estão obrigatoriamente migrando para um outro tipo de trabalho. Então tudo que eu aprendi, rádio, TV, jornal, preciso reaprender tudo a cada dia. Né? Essa área passou por uma revolução muito grande. Mesmo história, que eu fiz faculdade de história, a história sempre é contada por quem ganha. Isso é verdade. Você nunca tem uma história contada por quem perde, né? Ganhou é quem conta a história. Então a história que eu ensinava há 30 anos, 35 anos atrás, não é a história que eu contaria hoje para os meus alunos, por exemplo. A história precisa ser reescrita pelos fatos que acontecem, né? Hoje você sabe de coisas que você não sabia 30 anos atrás. Então, assim, tudo mudou, a gente tem que se reaprender toda hora e isso cansa. Mas é um cansaço gostoso, porque não te deixa parado no tempo. Você não pode piscar que você já ficou para trás. Então, essa é uma qualidade que eu sempre apreciei no Lubeno, né? Ele tem uma carreira de experiência gigantesca. Nunca teve a rubris, né? Aquele lado sombrio da excelência, porque a excelência existe ali. Mas a excelência costuma vir no pacotinho da excelência um lado sombrio, que é o hábito de sempre acertar. O hábito de sempre acertar faz a gente perder um pedacinho de humildade. E nunca vi essa sombra da excelência, essa rubris no Lubeno. Ele sempre teve a humildade de chegar pra mim e falar assim: Vini, mas como você fez isso daqui? O que você acha desse formato de programa? Né? Como você faria isso daqui? Né? Ele faz uma abertura lá, alguma coisa, manda pra mim. O que você acha? Tá muito grande? Tá curto? Tá bom? Né? Ele pede feedback até hoje. Não geralmente tem medo de pedir, né, a opinião do outro. E geralmente quando você costuma acertar sempre, que é o que vem com a excelência, que você já tem experiência, estudou, tá preparado, você chega uma hora que você não pergunta mais se isso aqui tá bom. Você olha e fala: eu sei que isso tá bom, já fiz 1 bilhão desse aqui. Pô, quantos programas o Lubeno já não fez na vida pra virar pra mim, que tô chegando agora aí, tem 3 segundos na história da infoprodução, não sou ninguém. Ele chegar pra mim e falar assim: ô Vini, o que você acha disso aqui? Eu ficar meio, como assim, o que eu acho disso aqui? Mas é porque ele está sempre nessa reciclagem de conhecimento para manter as coisas frescas. Porque, como você disse, Lubeno, a rádio e a TV, elas estão patinando, né? A rádio tradicional, ela tá nadando numa piscina de concreto. sim, Né? é verdade. Ela não tá fácil, né? Porque as últimas 2 eleições não foi a TV que ganhou. Sim. Quem ganhou a eleição foi o WhatsApp. Exatamente. Quem tem ganhado a eleição tem sido o TikTok e o WhatsApp. E quem ganhava a eleição tradicionalmente era a edição do debate. Isso fazia o candidato ganhar ou perder uma eleição. O tempo de presença, né? Você via que na grande emissora, os pequenos partidos tinham minutos e os grandes partidos tinham horas. Hoje isso, você tem razão, não faz diferença.
Isso não Porque faz, eu vejo o tempo que eu quiser, o conteúdo que eu quiser. Exatamente. Né? Mas é muito bom ver essa humildade de compreender, precisamos reaprender, né? Esse podcast também, a formato de podcast, ele é uma herança do formato da rádio. Sim, né? sem dúvida. E ele tá em alta agora. Daqui a pouco não vai estar mais. A gente estava até conversando antes do programa sobre as enormes e constantes mudanças da internet, inclusive. Né? Eu me lembro de um tempo, de uns 12, 15 anos atrás, eu tinha 1 mega de internet na minha casa. Era um supra-sumo da internet. 1 mega de tudo, coitado. Hoje você tem 400 megas na sua internet de casa, a internet falha, você fala, caramba, que internet ruim. Imagina, pra assistir um filme de 2 horas na internet de 1 mega, demorava um dia, porque ela ia travando, você assistia os pedacinhos. As coisas mudam, então... Fazia barulho. Era horrível. Ela é uma locomotiva, ela fazia... O que tá Você acontecendo? não viveu isso. Eu vivi. Eu peguei o finalzinho Nossa, dela. O finalzinho dela eu consegui Você pegar. abria um site pra ver um vídeo, como se fosse um YouTube, um vídeo de humor, uma animaçãozinha, né? Você clicava, ele ficava uns 4 minutos, 5 minutos bufferizando. Isso, exatamente. Buffering lá. Exatamente. E você falou que não vi isso, mas assim, aqui em Catanduva não era tão divulgada a internet, de fato. E eu tinha porque meu pai é programador. Então, com 5, 6 anos de idade, eu tinha acesso a uma internet que era terra de ninguém. Uau. Né? Qualquer clique torto que você dava, tudo tava em japonês, não se entendia nada. O que tá acontecendo? Vírus, cavalo de Troia, o PC saindo fumaça. Era um lugar inóspito, um lugar difícil, selvagem. Mas deixa eu só abrir um parênteses aqui e dizer da minha admiração por você, pela Tamires, que está aqui hoje, pela Aline, que não pôde estar aqui, que está trabalhando, porque vocês estão ajudando a fazer essa nova comunicação social. Isso que é bacana, né? Ela mudou, eu me sinto um imigrante da comunicação, porque eu vim de tudo tradicional para uma vida 100% digital e tenho que ralar uma situação que eu não nasci com ela. Você é raiz, nós é Nutella. Exatamente. O que você está fazendo, você, a Tamires, a Aline, enfim, o que vocês estão fazendo da comunicação hoje é espelho para muita gente. Quer dizer, eu me espelho em vocês, né? E a gente precisa disso. A gente precisa desse sangue novo na comunicação. E isso que é legal, porque a comunicação social, que envolve informação com emoção, é difícil dissociar as duas coisas, né? Informação da emoção. Porque quando você noticia um desastre, às vezes você fica indignado. Quando você noticia uma situação triste, você fica triste. Quando é alguma coisa engraçada na TV, você ri junto, você que está noticiando. Então, é difícil dissociar informação de emoção. E vocês trazem isso com sangue novo. Então, eu queria muito elogiar vocês. Vocês não estão deixando a comunicação entrar para um marasmo. Muito né? legal. E é muito legal de ver isso. Eu fico super feliz. Ele falou da questão da emoção. É emocionante a gente receber um elogio de uma pessoa que tem a carreira que tem, a bagagem que tem, a história que tem, né? De fato. Porque isso é um certificado que eu penduraria na parede. Sim. O Lubeno falou bem. O Lubeno trabalhou em muitos lugares gigantescos. Ele não falou ali pra manter a humildade. Porque, né, ia aparecer snob, ele falar todos os lugares que ele já pôs o pé, que a voz dele já reverberou. E aí ele falar que o nosso trabalho é espelho. Nossa, agora eu fiquei com o ego afagado aqui. Eu preciso apagar aqui a rubris que começou a nascer aqui, tirar um pouco a minha... Porque eu falei, não, então estamos no caminho certo, tá dando muito bom. Muito legal. A gente até muda a postura, né? Não, agora tem que...
Muito obrigado, viu, Lubena? É muito bom ter um feedback desses. Nesse assunto aí que a gente está falando de comunicação, do trabalho que vocês já fizeram, então vamos seguir nessa linha. E, assim, vocês são um casal empreendedor, né? Quando a gente falou dessa parte da pauta, vocês até falaram, vixe! Então, Meu Deus. a gente sempre escuta falar por aí, não, o casal empreendedor, ele empreende junto, ele cresce junto, amadurece junto, né? Então eu quero que vocês falem um pouco dessa experiência aí, né? Já envolvendo o trabalho de comunicação que vocês, né, já comentaram. Quais empreendimentos já tiveram juntos? O que vocês têm feito por hoje? Bom, em 2000 e... Bolinha? Como eu disse, eu saí do banco, eu era funcionária do Banespa e resolvi trabalhar com ele para adequar a questão de horários, enfim. E nessa fase o Lubeno estava bem dedicado às palestras. Nós não tínhamos essa internet que hoje você pode fazer o curso pela internet, enfim, era estrada, né? Então o Lubeno viajou o Brasil inteiro e eu ficava na coordenação no escritório, né? Fazendo vendas, enfim, toda a logística do que precisava. E Lubeno viajando. Foi o nosso primeiro e durou muitos anos. Durou bastante a questão de cursos e treinamentos. Eu dava cursos e palestras em praticamente todo o Brasil, na área de oratória, atendimento, vendas, mas sempre ligado à comunicação. Foi um período bom, foi um período longo trabalhando. Se você stalkear o Maurílio Lubeno hoje nas redes sociais e descer um pouquinho assim o scroll, você pega divulgações desse momento aí ainda lá na internet. Né? Isso é antigo. A divulgação ainda era nos panfletos, né? Era muita, a gente viajava com equipes para várias cidades para fazer divulgação, estabelecer algumas parcerias. E foi um trabalho que durou, sei lá, uns 15 anos. Por aí. Ficamos bastante tempo. Muito tempo juntos. Muita estrada, Muita estrada. E aí junto vem crescimento profissional, vem BR. Vem o sofá, Vem tudo isso. Vem Casinha tudo pro cachorro. Mas aí querendo, não querendo, foram né? 15 anos somente nessa parte de cursos, viagens. palestras. Eu trabalhei muitos anos com rádio, TV e jornal. Muitos em vários tipos de veículos e, enfim, foi a minha experiência de comunicação além da faculdade, né? Um período da minha vida eu falei assim, não quero mais esse tipo de comunicação, vou trabalhar com palestras e com cursos. Como eu tinha uma boa experiência em falar em público, fui dar aula de oratória e viajei Brasil. Foi E aí? o primeiro curso que alavancou as palestras, as viagens. O primeiro foi o de oratória. Por volta de 92, isso. É, Acho que começou por ali. Nem 2000 bolinha antes, né? Foi antes. Mas nessa fase ele começou sozinho aí. Aham. Você Porque- falou que antes você trabalhava no banco. Eu trabalhei no banco com a privatização e escolhi sair. E envolve também a mulher tá sempre priorizando família, né? Aí veio criança, a gente morava fora, a gente morou 20 e tantos anos em Rio Preto, eu não tinha família. Então você tem que ter uma função em que você possa ter uma flexibilidade, né, de horários, porque se uma criança fica doente, como que você vai deixar? É verdade. Né? Então eu fazia os meus horários. Mas mesmo assim eu tinha um círculo em torno de 100, 120 quilômetros em torno de Rio Preto que eu viajava quase que diariamente. Às então vezes... Isso já deu os contatos para você marcar as palestras. Então, e o restante a gente ia trabalhando, montava às vezes equipe, levava, deixava e voltava correndo. Legal. Então a gente tentava sempre estar organizando, né? Para conciliar a família. E antes disso, você estava trabalhando... Antes das palestras? Rádio, TV, jornal. Rádio, TV, jornal. Rádio, TV, jornal. Sempre foi minha vida. Eu comecei em rádio com 16, então. Então é isso que alavancava a palestra. Falava, vai lá pra fazer a palestra de oratória com quem? Com o Lubeno, que trabalha em rádio, TV e jornal. Né? No mundo sem internet, sem influencer, sem TikTok, rádio, TV, jornal é o palco do planeta inteiro. Exatamente, era ali. E isso me deu a experiência necessária para desenvolver os cursos, né?
o curso de oratória, inclusive, eu não aprendi um curso de oratória para ministrar, eu desenvolvi um curso de oratória. E isso foi um diferencial importante também nessa época, quando eu viajava com os cursos, né? Aí, depois de uns 15 anos, eu vou pular já, tá? É que assim, a gente nunca ficou somente numa coisa, sabe? Sempre tinha um segundo, né? Mas o empreendimento é assim. Você fica trabalhando coisas paralelas, mesmo porque eu não acredito em signo, mas nós dois somos geminianos. E a gente fica com curiosidade aqui e ali, sabe? Eu sei bem como é. Adorei. Eu também não acredito em signo, mas... Mas é isso. Eu Se também, essa é a desculpa, é essa. eu também não acredito, mas eu também sou geminiana. A gente não tem sempre aquela necessidade Demais. de ficar Demais. pegando aqui e ali. Demais. Eu acho que meio que alimenta a criatividade, tira daquele estresse, né? Então a gente, tanto eu quanto ele, sempre tivemos. Tem a empresa, tem outra coisa aqui, outra coisa ali. Enquanto eu dava palestra, por exemplo, eu gravava comerciais para televisão, comerciais nacionais, enfim, sempre gravei comerciais para TV. Tinha também a questão de dar consultoria em emissoras de rádio. Olha, o que eu faço nessa rádio, o que eu faço nessa... Dentro de empresas também, Dentro né? consultoria dentro de empresas, além de cursos de palestra. Às vezes você vai numa empresa e a comunicação é uma coisa muito truncada, né? Então, ele trabalhou várias empresas em relação a isso, trabalhando na parte de comunicação. Isso é bastante importante, legal. Isso é bacana. E posteriormente, as palestras? Então, depois, um dos clientes que eu dava consultoria, que era uma emissora de rádio e também tinha uma emissora de TV no Paraná, falou assim, olha, vem trabalhar para mim, em definitivo. E era um período que a gente queria já mudar um pouco de ares, né? E era no Paraná, em Maringá. Conversei com a Rita, que é quem manda. A gente manda, mas não obedece. Manda. E Rita, me chamaram para trabalhar no Paraná. E aí, vamos? Paraná parece legal. Gostei do nome. Aí fui para Maringá, fui trabalhar lá como diretor de rádio, diretor-geral de televisão. Ficamos por lá um tempo. Mas nos intervalos do meu trabalho eu também dava cursos de palestras. Continuei dando aula em São Paulo, dei alguns cursos de palestras em Maringá, Londrina, enfim, sempre com uma coisa ou outra. Aliás, um grande número de palestras e cursos foi em São Paulo. Tinha muitos alunos que saíam de Rio Preto, Catanduva, que iam para São Paulo fazer curso comigo e não sabiam o que eu era daqui, né? Mas foi um período legal. Que engraçado. Você é da onde? Eu sou de Catanduva, Rio Preto. Eu também não sabia. Eu vim aqui. Lá em São Paulo. Não, às vezes a gente abria turma aqui, como eu viajava muito. Em Catanduva não vou fazer, eu vou no cara lá em Rio Preto, ia fazer com ele lá. E era a mesma pessoa. Mas era a mesma pessoa. Isso acontece muito. Eu nunca tinha observado isso antes do teatro. Quem abriu meus olhos para isso foi o Rafa Beck. Aqui em Catanduva tem companhias de teatro fortíssimas. Tem 2 grupos que vai pro Fringe esse ano. O Fringe é o maior evento de teatro da América Latina, né? Vai o Núcleo Condão, vai o Flor de Chita. Mas tem grupos renomados pra caramba, Casa Amarela, Sobrado Verde, Cabrabão, enfim. Esses grupos vão no teatro, flopa, não enche meia casa. Aí vem um grupo de, sei lá, Rio Preto, de Ribeirão, que não tô falando que eles são piores ou melhores, eles vou colocar aqui que são bons, tanto quanto. Né? Grupos que também poderiam ter oportunidade de ir para um Fringe, assim como os nossos grupos aqui de Catanduva vão, que é um certificado de excelência ir pro Fringe. Então, grupos que também têm a competência de ir pro Fringe, vem aqui pro teatro, lota a casa, todo mundo lá. O Santos não pode fazer mais. E aí o Rafa tava me falando, esses grupos fazem a mesma peça na cidade deles, flopa também. Então, se você pegar, fazer um circuito, assim. Pindorama, Catiguá, e indo até Rio Preto e tudo mais, você vai encher várias casas, vai chegar super feliz. Aí você monta um aqui no seu quintal, nós todo vez fica meio, mas é daqui. A gente tem essa coisa, né? O jardim do vizinho tem a grama mais verde. É verdade, é isso mesmo. Então, aí de Maringá, trabalhei lá em rádio e TV, também curso e tal. E aí precisamos vir para Catanduva
por uma questão de saúde, enfim. Precisamos cuidar de algumas pessoas e viemos para Catanduva. Aqui eu não consegui trabalhar como direção de televisão, diretor-geral, nem diretor-geral de rádio. Já era uma fase também que a rádio estava se debatendo ali. E aí fomos empreender de novo, porque prendeu uma vez o cérebro não cabe mais na caixa craniana. Ele não entra de novo. Cria um incômodo, né? Você falou que você já estava trabalhando lá em Maringá, mas mesmo assim você estava empreendendo alguma coisa por fora. Exatamente. Aqui na Cidade Petista todo mundo também tem 3 trampos. É a média, 3 trampos. Porque não é questão de... a gente não consegue se confortar com CLT. Não é isso, exatamente. Mas é porque cria um incômodo. Você tem a necessidade de criar algo. Se você está fazendo algo que não é necessariamente você que está criando, você fica incomodado. Você fala, preciso montar alguma coisa, fazer um projeto, não é? É verdade. E aí vocês empreenderam aqui. Coisa, eu falo que faz a gente se sentir produtivo. Se não aguça muito isso, a gente não se completa, né? E principalmente depois que você empreende, né? Porque até então eu não tinha essa visão. Eu sempre trabalhei para alguém, nunca para mim. E aí depois que eu comecei a fazer parte aqui, a todo momento me surgem ideias de empreender em algo diferente. Tipo, eu trabalho para uma pessoa, tenho aqui a Cidade Feitiço, mas eu já tô com ideias de criar algo dentro do que eu tô estudando, que é publicidade, e fazer coisas novas. É só entrar no nosso Instagram e ver os reels de noticiário que ela tá colocando lá. Exatamente. Eu não sou jornalista, mas eu aprendi um pouco sobre isso, né? Com o Marcelo, aprendi muito com ele com relação ao jornalismo. Marcelo Ribeiro. E, assim, tudo que ele me ensinou, eu tento pôr em prática e melhorar, lógico, né? Porque a gente não para, principalmente com a internet. Só que foram coisas que me abriram a mente e me fizeram ter vontade de fazer algo diferente e meu. Exatamente. Eu lembro na comunicação da Câmara, que eu presto serviço lá, quando eu entrei lá, a Tamiris já estava lá. Ela me ensinou várias paradas também sobre comunicação, na parte de edição e como que ficaria, vídeos e tal. E ela não aparecia, ela não dava cara. Eu nunca gostei. Ela era editora, assim como eu sou lá na Câmara hoje, eu até prefiro assim. Eu escrevi os textos e editava os vídeos, mas não aparecia. Porque aí você fica na parte da edição, e aí você hiperfoca, você fica, né? E essa tava nesse hiperfoco, e aconteceu na época de ter saído uma jornalista que tava lá, e aí falamos, e agora? Quem faz? Aí eu lembro que o Marcelo ainda falou, o Vini faz. Aí surgiu uma problemática que eu sou terceirizado, então meio que eu não podia lá no jurídico. Aí, então tá, Tamiris faz. Os primeiros áudios dela, vídeos e tal, ela acertava a primeira vez. Ficava bom, ficava complicado. Aí ela falava, ficou ruim, vou fazer de novo. Ela mandava 3 arquivos. Os 3 estavam igualmente certos e bons pra publicar. Porque ela era insegura no começo. Aí depois foi soltando, né? Legal. E agora no empreendimento da Cidade Feitiço, uma grande aquisição, né? Porque a gente precisava de um jornalista, de alguém com ideia publicitária e tudo mais, né? A gente aprende a conhecer pessoas e aprende a gostar de pessoas, né? Eu aprendi a gostar da Tamiris, a ver o tamanho do profissional que ela é. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, viu, Tamiris? A gente já não se via há um tempo, né? Sim, fazia. Mas é super legal estar aqui. Muito bom, estou feliz. Dos empreendimentos que vocês tiveram aqui. Aqui, exatamente. Se é que você me entendeu. Aqui. Quais que são os empreendimentos que vocês fizeram aqui? Vai, Rita. Bom, nós temos, desde que chegamos aqui em Catanduva, a Aqui Gráfica. Aqui. AKI. E a Aqui Gráfica tem um leque bastante legal da nossa produção, vamos dizer assim, né? Vai desde a parte da criação até a produção toda, né? Então, tem a parte normal da gráfica, né? Que cartão, panfleto, enfim, todo esse universo de impressão física, e o restante o Lubeno fala. Aqui gráfica é uma gráfica offset. Eu recebo muitas pessoas lá, inclusive, que falam assim, eu queria imprimir uma folha colorida. Não faço. Nós somos offset, a gente faz a partir de 1000.
né? Eu lembro que eu perguntei uma vez pra você, né, que eu queria imprimir um livro, uma apostila, eram poucas folhas assim. Eu falei, vou perguntar pro Ben, ele tem a gráfica, mas aí ele me explicou como funcionava. A gente, quero fazer 10 cartões de visita, a partir de 1.000. Sim. Porque, né, Nós somos offset. O estúdio que imprime não é nem lá na onde você recebe as pessoas, né? A gente tem um escritório aqui, nosso maquinário está em Maringá, né? Porque a gente era de lá, então o maquinário está em Maringá. E a gente é uma gráfica offset. Então o que a gente imprime? Cartões de visita, panfletos de vários formatos, comandas de vários tipos, banners, fachadas, faixas, comunicação visual, mas o forte é offset, é o que a gente mais faz. Principalmente cartão, que o nosso preço está muito bom de cartão de visita, que a gente tem um maquinário grande que roda muito, então a gente consegue fazer um preço lá no pé. Então a Aquigráfica está aí já tem acho que 8 anos, 7, 8 anos. Olha só, sobreviver esse tempo como empreendimento é difícil pra caramba. O sistema não é desenhado pra isso não. Né? E tá aí, é uma gráfica assim, que a gente consegue fidelizar clientes. O cliente que fez trabalho com a gente lá no comecinho, continua fiel até hoje, porque o nosso trabalho a gente procura manter aquela qualidade, o preço bacana, e assim estamos tocando. Mas não é só. Então, eu ia falar isso. Exatamente. É o signo. Esse signo é horrível. E o que mais? O que mais que soa aí pela cidade? Então, tem o Rádio Web. A Rádio Web é um empreendimento hoje tão importante, ultrapassando até a questão da gráfica, quando a gente faz rádios corporativas. Então, a Rádio Web, ela não necessita de transmissor, não necessita de estúdio com locutores ao vivo, então ela tem uma série de situações que barateia a questão de fazer e ter uma Rádio Web. E nós fazemos rádio web para as outras pessoas. Eu não faço rádio web para mim. Você tem uma rádio web? Não tenho. A gente faz rádios para outras pessoas. Personalizadas. Nós temos um transmissor. Nosso transmissor de rádio web nada mais é que um software. A gente chama de transmissor. Nosso transmissor pendura ele cerca de 2.000 rádios completamente diferentes umas das outras, com músicas diferentes, notícias diferentes. Então a gente consegue transmitir 2.000 rádios diferentes umas das outras em 2.000 canais diferentes. Então esse é até aí que a gente pode chegar. E na cidade, assim, a aplicação de rádio web, pra gente é claro que a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Eu também sou formado em música, tento ser da área, né? Mas a aplicação de rádio web, pra quem não consegue imaginar, mas pra que eu vou usar uma rádio web? Quais são as principais aplicações que você colocaria uma rádio web hoje? Bom, vamos entender que uma rádio web, ela não é feita para um ouvinte comum que ouve música, porque ele vai pro Spotify. Ok? Ninguém aqui está ignorando o Spotify ou qualquer outro tipo de aplicativo. Você não está tentando competir com o Spotify de ninguém. Não. Mas para quem tem uma rádio web ou quem ouve uma rádio web? Então, vamos lá. Nichos de mercado. Igrejas. Sim. Então, eu tenho uma igreja, quero divulgar a minha igreja, meus cultos, minhas ideias. Então, eu tenho uma rádio e eu tenho um público específico. Ok. Supermercados ou lojas. Eu tenho uma loja, tenho um supermercado e quero lá dar o tom para o meu público daquilo que eu vendo. Eu quero abraçar meu público com um tipo de música diferente. Então, se eu tenho rádio de loja, por exemplo, que só toca jazz, que é um tipo de público que curte esse tipo de música. Outras rádios web tocam músicas internacionais. De loja eu estou falando. Outras tocam sertanejo. Ok? Porque ele abraça com o estilo musical o público dele e consegue ali na rádio web dele dar ofertas, falar o que ele tem de novidade, o que ele comprou que tá em alta, o que é legal ter ou não. E aí o ouvinte consegue ouvir a rádio dentro do estabelecimento, né? O cliente ouve a rádio dentro do estabelecimento e, quando sai de lá, continua ouvindo a rádio através do celular. Esse é um grande diferencial para o lojista ou para quem tem supermercado. Porque até um pouco tempo atrás, todos os supermercados têm. Você entra lá, você está ouvindo a musiquinha e a propaganda. Quando você sai do supermercado, você perdeu esse vínculo.
Com a rádio web, você não perde o vínculo. Você continua ouvindo a rádio do supermercado ou da loja no rádio do carro, através do Bluetooth, no celular. Você ouve em casa no computador, quantas pessoas ligam uma música e ficam trabalhando. Então a rádio web é para esse tipo de público também. Então nós temos igreja, temos lojas, supermercados. E um público muito interessante é sindicato, porque o sindicato sempre tem notícias para passar, sempre tem. Mas a mídia tradicional, rádio, TV e jornal, não publica. Eles não têm interesse, né, em publicar notícia do sindicato. Nenhum interesse. É verdade, é verdade. Eles não querem nem saber se você fez ou deixou de fazer. Porque a galera tem alergia a falar sindicato. Você fala sindicato, a pessoa já torce o nariz. Torce o nariz. E aí, o que acontece? Muitos sindicatos publicam um jornal, o que é ótimo. Porque o jornal está levando uma informação. Mas poucas pessoas, infelizmente, têm o hábito de sentar, está mais hoje, parar e ler um jornalzinho. Quando um sindicato tem uma rádio web, ele divulga na rádio dele o que ele está fazendo. E rádio é algo que você está trabalhando e ouvindo. E se isso for atrelar a um estilo musical ligado a um sindicato, vou chutar um sindicato rural, por exemplo. Você está tocando uma música sertaneja raiz que o público gosta, você coloca junto as informações do seu sindicato e cativa um público. Né? Então, o sindicato, de uma maneira geral, é um público, é outro nicho de rádio web. Escolas e universidades é um outro nicho de rádio web, onde você pode tocar música que o aluno curte e ali dá notícia do vestibular ou do que vai cair na prova, dicas dos professores, podem ter projetos pedagógicos com alunos tendo programas de rádio e desenvolvendo a sua própria comunicabilidade. Isso é muito interessante. Não, nós tem um leque, né? Próprio poder público. Empresas de água e esgoto, por exemplo, que podem ter a sua própria rádio para divulgar para as pessoas que rua está impedida, o que está acontecendo, o que está com a água, não sei da quanta, o esgoto, não sei o que, enfim, porque a mídia tradicional também não divulga. Câmaras municipais e prefeituras é um outro nicho extremamente importante, porque a mídia tradicional divulga pouco, divulga só o vereador que ela apoia. É verdade. Exato. Então, não divulga todo mundo. E você tendo uma rádio pública da Câmara ou da Prefeitura, você divulga tudo o que está acontecendo na cidade para as pessoas que querem saber. Tem muita gente que quer saber o que o prefeito fez com o dinheiro, o que o vereador está fazendo. Você tem uma informação que a mídia tradicional não leva, mas que uma rádio web pode levar. Então é nisso que a gente trabalha, rádios web voltadas para públicos específicos. Quer dizer que toda vez que eu entro numa loja e aí tá tocando uma música e para e tem uma pessoa que fala assim, e neste final de semana produto tal tá na liquidação aí com 30% de desconto, não é alguém que parou a rádio lá, o Spotify, puxou o microfone e falou, minha vida é uma mentira. Mas ó, tem muita loja que faz isso, contrata o locutor para ficar na porta, nada contra, tá? Mas qual que é o problema disso? Então põe um pendrive. Não estou dizendo que é um problema, mas quando o cliente sai de lá, ele não leva a rádio junto, ele não leva as informações. Aí amanhã você tem uma oferta que o cliente não está dentro da loja, ele não vai ouvir. Mas se ele tiver uma rádio web, e a gente fornece junto ao aplicativo, página, hot site, player para o é o pacote site, completo. o pacote completo da rádio. A gente faz a rádio para o cliente, grava as propagandas, grava o informativo, a gente entrega uma rádio pronta para o cliente, né? E aí sim, o cliente da loja ou qualquer dos clientes que eu sei aqui tem a chance de continuar ouvindo. Acho que esse é o grande diferencial. É muito legal, né? Porque... É a herança virtual da rádio, né? Sim. Exatamente, é uma rádio para cada o um. que não deixa a rádio morrer também, né? Porque, querendo ou não, hoje eu, particularmente, só escuto rádio quando eu entro no carro. E aí eu tenho preguiça de conectar o Bluetooth e botar a música que eu gosto. Aí eu deixo na rádio que toca o tipo de música que eu gosto. Mas é muito difícil. Então é uma forma de deixar a rádio viva, né? Mas vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês leram essa notícia. A Band de São Paulo abriu um site com 98 emissoras de rádio web. Por que uma emissora tradicional abriu um site com 98 emissoras de rádio web? Porque cada uma toca um tipo de música. E aí eles vendem a publicidade para cada um dos clientes específicos. Olha, eu vendo roupa para o pessoal que curte funk. Eu tenho uma rádio que toca funk e anuncia lá.
Eu vendo roupa, eu vendo produtos pro pessoal que curte música clássica. Eu só vendo violino. Eu tenho uma rádio que só toca música clássica, anuncia lá. Então eles abriram 98 emissoras de rádio, porque eles conseguem vender para todo tipo de público. E aí sim é buscar uma publicidade de nicho. Né? Sim. De nicho? Ainda tem a Rádio Trânsito, por exemplo, em São Paulo, que é mais nicho que isso. Né? E vocês falaram bastante sobre a pessoa que escuta a música enquanto está trabalhando. Isso. Eu quero fazer um desabafo. Porque eu sou músico, eu sou apaixonado por música, eu sou audiofílico, eu fico ouvindo a compressão, reverb, edição, e eu trabalho com isso. Os vídeos que eu faço, eu trato áudio também e tudo mais. Tô sempre editando ali áudio, essas coisas. E eu não posso ouvir música mais agora que eu trabalho com isso. Exatamente. Porque quando você tá lá na faculdade pensando, nossa, você é designer de áudio, vai ser super legal, você fica o dia inteiro ouvindo música, você tá lendo os artigos, parado ouvindo música. Aí, na hora que você tá editando, você não pode, porque você tá ouvindo o que você tá editando. Você fica o dia inteiro ouvindo o que você tá editando, falta de ouvir música. Sabe o que eu faço? É muito frustrante isso. Eu tô editando vídeo, aí eu edito o vídeo e tal, aí eu não boto uma fila, eu boto pra renderizar, aí eu vou pra aba e solto a música. Aí eu fico esperando. Aí eu escuto a música enquanto renderiza. O ruim de ter um computador bom é que ele renderiza muito rápido. Aí você ouve 10 segundos da música, mas eu tento fazer isso, porque eu gosto muito. Eu passo o dia inteiro, até a hora de dormir, ouvindo música. Não, quando eu tô editando o vídeo ainda, que eu tô na parte que é só a voz, eu não tô fazendo a trilha, eu coloco uma música, desde que não tenha ninguém cantando, uma trilha musical, um jazz, alguma coisa, eu consigo ouvir enquanto eu corto o vídeo. É o único momento do meu dia que eu escuto música, porque não dá, é muito frustrante, eu só trabalho com isso. Aliás, tem um violão ali que tá aposentado, que eu não contei pra ele que eu ia editar nesse cara. Na época da faculdade, eu estudava tudo nele. Aí toda vez que entra no meu estúdio, ele me julga. Ele fala, não era isso, não foi isso. Esse não foi o nosso combinado. Ele fala, que papo é esse podcast? Você não falou no podcast. Que Que legal. toda vez que eu entro no estúdio, ele me julga. Certo, então, muito bom poder comunicar aí pra Catanduva, os poucos lugares que não deve ter ainda uma rádio web do Lubeno, que deve ter, pra ter em todo lugar, porque pô, o Lubeno aí, grande. Você sabe que tem uma dificuldade quando você lança um negócio? Eu, quando comecei curso de oratória, trocentos anos atrás, falei assim, eu dou aula de oratória. Ah, você ensina a rezar? Porque as pessoas confundiam com oratório, que é a capelinha. Sabe o oratório antigo, que tinha uma capelinha com santo? Falava que dava aula de oratória e ensinar a rezar. Eu falo assim, eu trabalho com rádio web de nicho. Oi? Não, eu tenho rádio web pra... Oi? Hein? Ainda as pessoas desconhecem o que é isso. Imagina a dificuldade de explicar. É tipo um Spotify. Só que ele para e fala o que você quer passar. Exatamente. É isso. Aí tem gente que fala assim, não, na minha loja aqui a gente deixa no YouTube. Aí o YouTube passa a propaganda do YouTube, não passa a loja dele. E você não tá ganhando nada com isso. Você tá dando dinheiro pra alguém. Então, né? não, a gente ouve a rádio tal aqui na loja. Isso, você vai ouvir propaganda do concorrente aqui dentro. Exatamente. Você vai estar lá o preço do teu produto e a rádio falando. E aqui na loja da frente. Exatamente. Bom, agora nós conhecemos quem é Rita Lubeno, quem é Maurílio Lubeno, né? E vocês apresentaram pra mim, talvez a maior instituição do mundo, ou uma das, que tem ações altruístas, filantrópicas ao redor do planeta, todos os dias, né? Pessoas muito bem intencionadas, que é o Rotary Club. Mas nem todo mundo sabe o que é o Rotary Club e eu acho que ninguém é melhor do que vocês para passar essa informação. O que é o Rotary Club? O Rotary é um clube de serviço. Nós somos voluntários, somos mais de 2 milhões de voluntários por mais de 200 países. Nossa. É tipo isso, essa proporção. Essa proporção. Somos uma família rotária, né? Porque nós temos o Rotary Kids a partir de 6 a 12 anos, 12 a 14, dos 6 aos 14, dos 14 aos 18 o Interact Club e dos 14 acima de 18 nós temos o Rotaract.
E temos também, a partir dos 18, o Rotary. A diferença do Rotaract para o Rotary é que para você ser admitido, você tem que ter uma profissão. Porque inicialmente, há 118 anos atrás, quando o Rotary foi fundado lá nos Estados Unidos por Paul Harris, ele começou com o intuito de uma evolução profissional das pessoas. Então, normalmente, o que se preconizava é que cada clube deveria ter um profissional de cada área. E aí, esses homens se reunindo nos Estados Unidos, viram que eles tinham o poder de estar ajudando a comunidade. E a primeira ação feita nos Estados Unidos, em Boston, né? Foi... Chicago. Foi criado sanitários na praça pública. Foi uma das primeiras criações do Rotary. E aí foi se expandindo, agregando pessoas pelo mundo, né? Como nós somos voluntários, em toda tragédia que acontece, tem rotariano lá no meio, né? E aqui no sul nós tivemos São Sebastião, foi feita uma divulgação entre os rotarianos, feito doações, quem estava próximo pôde ir lá ajudar de alguma forma. Então, sempre que há, a gente vai atrás de ajudar. E a gente ama trabalhar. A realidade é essa. É muito bom a gente se juntar, né? Eu falo que quando a gente ajuda alguém, faz mais bem pra gente do que pro outro, né? Com certeza. O Rotary também, ele divulga bastante as ações em torno do mundo, o que cria uma corrente de inspiração, Sim. né? Tá acontecendo, sei lá, um desastre lá da Angola, você recebe lá no site do Rotariano, Rotary Clube de lá, eles se reuniram, estão fazendo tal ação. Isso dá exemplo, isso dá ideia, isso inspira pessoas, né? É bom estar cercado desse tipo de iniciativa, né? Você vê a importância do Rotary. O Rotary e o Vaticano são os únicos dois que têm cadeira fixa na ONU, além dos países, né? O único de fora que tem é o Rotary e o Vaticano. Então, é uma instituição que está há 118 anos no mundo e há 100 anos no Brasil. Nossa, Nós estamos comemorando já o centenário do Rotary aqui no país. É história para contar. O Rotary, ele trabalha na divulgação do ser humano, né? Meio que, de uma maneira mais simplista, ensinando a pescar. O Rotary, ele não dá cesta básica, ele não dá marmita, não é esse tipo de enfoque. Tem várias instituições que o fazem de maneira muito bem feita, né? Mas não é o enfoque. O Rotary, ele ajuda mais as instituições do que diretamente no individual, né? A busca é diferente. Então, a gente... Você quer complementar, hein? Muita gente confunde Rotary como uma instituição assistencialista, não é, né? O Rotary é a maior ONG do mundo e é uma ONG que ajuda a ONG. Essa é a grande definição de Rotary. Não ajudamos pessoas, como disse a Rita, mas ajudamos instituições. Tempos atrás, não tanto tempo assim, uma entidade daqui de Catanduva precisava de fraldas geriátricas. E isso é uma demanda sem fim. Então, assim, o Rotary vai ajudar? Dá 100 fraldas hoje. Olha, o mês que vem precisa de mais 100. O outro mês precisa de mais... Essa não é a função do Rotary, mas o Rotary conseguiu comprar uma fábrica, uma máquina que faz fraldas geriátricas. Meu Deus. Então, assim, a gente ajuda a instituição a ajudar a pessoa física, né? Afinal, o Rotary se juntou há uns 2, 3 anos para comprar cadeiras de descanso para quem fica internado no Hospital Emílio Carlos, por exemplo. As cadeiras de descanso eram aquelas de cordinha, completamente desconfortáveis. Hoje são poltronas mais confortáveis que o Rotary comprou para ajudar quem está lá. Então, nós ajudamos instituições. Compramos uma máquina que ajuda a fabricar pele na área de queimados do Hospital Padre Albino. E tantas outras atitudes que o Rotary faz. O Rotary como um todo cuida de horta, por exemplo, no asilo. É um cuidado do Rotary para ter alimento para os idosos. E tantas outras ações. Estamos começando uma recente agora, extremamente recente. Nós vamos doar cadeiras de rodas, não é empréstimo, é doação de cadeiras de rodas. Então o Rotary ajuda instituições e não a pessoa final.
Além disso, o Rotary tem uma outra questão muito importante, que é pensar globalmente, né? Assim, entender que o mundo precisa de pessoas ajudando, mas agir localmente, né? Então, eu sei o que a Angola faz para me inspirar aqui. Eu sei o que a Índia faz para me inspirar aqui. Então, o Rotary atualmente tem preocupações como o empoderamento de meninas, para mostrar para as meninas que elas não devem ser subjugadas pelos homens ou por qualquer tipo de governo. Uma outra preocupação muito importante do Rotary é a diversidade e a igualdade entre as pessoas. O Rotary, como qualquer instituição centenária, é conservador. Qualquer instituição centenária, ela tem ela é conservadora. Você pega a Igreja Católica, por exemplo, é conservadora. Você pega a maçonaria, é conservadora. Você pega Rotary, é conservador. Você pega Lions, é conservador. Mas o Rotary sempre fica preocupado, sempre se preocupa em se manter atualizado. Então, é difícil mudar um aspecto conservador? É extremamente difícil. Mas o Rotary se preocupa com isso. Então, a gente se preocupa com a diversidade. Na questão da evolução, da adequação, né? Rotary tem 118 anos e a primeira mulher em Rotary foi admitida em 89. Não que o Rotary tenha negligenciado as mulheres, porque havia programas para atender mulheres, né, específicos. Mas hoje a gente já faz parte com quase 1/3, né, de mulheres em Rotary. Ainda o número tem muito a crescer, mas estamos felizes que depois de 118 anos, é o primeiro ano que nós temos uma mulher como presidente do Rotary Internacional, uma canadense chamada Jennifer Jones. E tem fortalecido pelo mundo esse programa de empoderamento de meninas, né? Que a gente tem feito, nós fizemos inclusive essa semana um projeto dentro do Paulo de Lima Correia, que é desenvolvimento da liderança de meninas. Eu acho muito importante dar espaço para a mulher liderar, né? Certo. É um espaço que a gente nunca se achou muito no direito, vamos dizer assim, né? Então, esse projeto é bem bacana, ele é um projeto mundial, está sendo desenvolvido, né, de uma maneira bem focada no mundo todinho. Eu tive a oportunidade de me envolver com o clube específico de vocês me convidaram, né, eu fiz parte num período, ainda que minha agenda sempre foi um grande obstáculo para eu estar presente da forma que eu gostaria. E eu tive a oportunidade também de ir no encontro do distrito aqui, o qual falava sobre os temas que o Rotary Internacional mais valoriza, né? Que é o que tem que mover as ações do Rotary, né? Na era que a gente está na época, que falava sobre inclusão, diversidade e equidade, que é um termo que ele é muito, muito inteligente, né? São conceitos que são 3 palavras que dá para você fazer uma tese de mestrado, né, antropológica em torno dessas palavras, porque inclusão é o mínimo que você tem que oferecer para as pessoas das quais precisam de inclusão. Diversidade é simplesmente um sinônimo de respeito, que deveria ser o valor base da humanidade, que não está sendo, né, que é difícil encontrar. Que quando você simplesmente tem respeito, você recebe uns elogios tipo, nossa, que pessoa educada, nossa, como ele é bonzinho. Não, gente, ele é o mínimo. Isso não é mais do que ser humano, né? Você ser minimamente humanizado hoje é um prêmio, ganha uma medalhinha. Parabéns, você é o mínimo. Porque no mundo que a gente está vivendo tá ruim, né? E equidade é sobre compreender de fato que as pessoas não partem do mesmo lugar. As pessoas têm acessos diferentes. E isso é meio bosta. Isso é meio ruim. O eficiente seria as pessoas terem o mesmo acesso a todas as coisas, né? A gente é tudo humano, é tudo... Entendeu? A desigualdade é ruim. Como a gente faz para equiparar uma pessoa que tem acesso a tudo e outra que nunca teve acesso a nada? Essa reflexão transforma o mundo positivamente. Como diz no Rotary, né? Faz a roda girar, né?
Fale um pouco sobre as últimas ações que... fala do Rotary de vocês, né? Do 14 de abril. E as últimas ações que vocês têm feito, né? Principalmente nesse sentido novo que o Rotary tem trazido, né? Olha, Vini, como eu disse, as instituições, via de regra, são conservadoras. Sim. Mudar isso é difícil. Então, você tocou em 3 palavras maravilhosas. Não foi o Rotary. Extremamente importantes, né? Mas você trouxe aqui pra gente, né? Mas é difícil implementar, difícil mudar. A senhora, tá, então nós vamos incluir. Como? Que jeito? Nós temos um conservador ali. Mas tem que ser feito. Né? Não é uma coisa assim, da boca pra fora. Veio de cima a ordem, não foi de baixo pra cima. Tem que ser feito. E aí o Rotary tem implementado ações nesse sentido, de buscar pessoas da comunidade e trazer para o Rotary e pessoas que pensem diferente do status quo, daquilo que está estabelecido. Então, principalmente o nosso clube, o 14 de abril, que eu vou chamar de... É o mais novinho de Catanduva. É o caçula. Né? É o caçulinha que está com 14 anos. Vai fazer 14 anos em maio. Mas é um clube antenado com isso tudo, né? Nós somos um dos pouquíssimos clubes com reuniões online, que os outros clubes querem jantar, nosso clube não, nosso clube quer fazer, o que tem que fazer, vamos lá. Então, nós temos essa questão de ser mais assim. Nós vimos que desculpa interromper, nós vimos que esse formato do Zoom, né, o Meet, enfim, o que a gente estiver usando na hora, ele torna a reunião bem objetiva, né? Não que nós não tenhamos de vez em quando a nossa reunião presencial, que também isso faz parte, né? Com a humanidade, né? Com fraternização. Com fraternização, isso nos motiva, nos aproxima, mas a gente percebeu que a reunião online nos deixa mais objetivos, né? Exatamente. Uma vantagem. Mas essa questão da inclusão, Vini, olha só que interessante. Para ser rotariano, você tem que pagar. Não existe rotariano que não paga. Mas você é voluntário e paga? Paga. Tem que pagar. Tem que pagar. E é um valor que para muitas pessoas pode ser difícil. Por causa das ações internacionais, né? Que pagam. Ações é manutenção do próprio status, do próprio serviço de Rotary. Tem que ser pago, não tem como. Mas o Rotary, e nós estamos tentando abrir em Catanduva, tem algo chamado Núcleo Rotary, Núcleo Rotary de Trabalho Comunitário, que é quando você monta um Rotary Club num bairro com necessidades, não num bairro chique, num bairro com necessidades, onde você convida pessoas daquele bairro para fundarem um Rotary Club que ninguém paga nada e chama Núcleo Rotary, e você conta com o Rotary em ações locais para ajudá-la a desenvolver aquela região, aquele bairro. Isso é genial, genial. Não, o Rotary se preocupa com isso. Quando a Rita falou aqui lá no comecinho do nosso papo que tinha um Interact Clube de 14 a 18 anos de idade, é porque esses jovens precisam entender que a comunidade onde a gente vive precisa ser boa. Quanto melhor a cidade onde eu moro, melhor para mim. Vou ter mais dinheiro, vou ser mais feliz, vai ter lugar mais bonito. Quanto pior a cidade, pior para mim. Então a gente desenvolve desde a tenra idade, desde o Rotary Kids, o Interact, o Rotaract, essa visão de que a gente precisa cuidar do... Assim, a minha visão é global, mas eu tenho que cuidar localmente aqui. Do mundo que a gente vive, né? A galera é o conceito do fora. Eu acho que as pessoas precisavam se livrar do conceito do fora. Você tá jogando lixo pra fora de onde? Tá indo pra Marte, pra Júpiter? Exatamente. Entendeu? Não, você não tá jogando lixo pra fora de lugar nenhum. Você tá jogando lixo no mundo que você tá vivendo. Exatamente. Não existe fora. Ah, não, mas eu entro na minha casa e os problemas ficam lá fora. Fora da onde? Não fica. Fora da onde? Ah, não, mas a criminalidade tá alta, tem gente pobre passando fome no mundo, mas é do lado de fora. De fora de quem, mano? Não tem fora. É o mesmo planetinha que você tá vivendo. Você não vai fazer nada por quê? Porque você compreende que existe um dentro, que se você passar uma vassourinha tá limpo. Não, mano, desperta, não é isso. Não é? O conceito de fora atrapalha toda essa visão. Então você compreender que o mundo que a gente vive, se ele for melhor, ele vai ser melhor, parece simples, parece óbvio. Se a gente viver num mundo melhor, a gente vai estar vivendo consecutivamente num mundo melhor, já é o bastante. Mas não é óbvio.
óbvio para as pessoas, elas não entendem. Elas não entendem. É difícil, elas não né? entendem. O Rotariano é aquele que acredita que o mundo vai ser bom quando for bom para todos, né? Exato. E principalmente que aquele que procura uma oportunidade encontre, né? Porque problema sempre haverá, mas não da maneira como está sendo, né? Então eu acho que você procurar oportunidade de alguma forma e você encontrar esse apoio, eu acho que é o legal da coisa. E eu acho que no Brasil, a gente não tem muita cultura do voluntariado, né? Então, às vezes, a maioria das vezes, a gente vê que o voluntariado funciona para as pessoas depois de muito tempo, que está achando que já vai fazer as contas lá em cima, que então aí eu vou começar a me preocupar um pouquinho mais. E a realidade de você trabalhar já com a criança desde pequena, é isso, o voluntariado tem que fazer parte da sua vida, né? Desde sempre. Sim. E eu queria só complementar um pensamento que acho que explica muito isso. O Shekhar Mehta foi o presidente que saiu agora no meio do ano passado. Ele é indiano é bem espiritualizado, né? E ele falava que ajudar o próximo é o aluguel que eu pago pelo espaço que eu ocupo no mundo. Nossa, que forte. forte. É sobre isso. Né? Então é sobre isso. Eu lembro de um vídeo no Distrital. Esse Shekhar é o mesmo que é quando eu tava lá, né? Que no vídeo do Distrital ele tava falando sobre inclusão. Ele era um indiano num cargo de poder. E a gente vive num mundo onde a grande potência das mídias tem lá uma xenofobia inquestionável com muitos lugares. A Índia é um destes, né? E ele tava num lugar, né, super, né, e ele deteve ali a humildade quando ele foi falar, inclusive, desses temas, de levantar essa bandeira da diversidade, da inclusão, da equidade. E, de fato, é uma mente muito, muito brilhante. E eu lembro dessa fala, né, que ele virou e falou. E é um valor importante, né? Porque ninguém constrói nada sozinho. Você pôr uma pessoa numa ilha sozinha, ela não vai aprender nem a ler nem falar. Hoje, eu tive a oportunidade, por exemplo, de estudar em boas escolas. Minha família sempre me apoiou em tudo. Eu decidi ser músico, minha família me apoiou em ser músico. Isso não é também a realidade média. Você fala, né? No meu curso, pelo menos metade das pessoas de lá não tinham apoio familiar. Metade das pessoas de lá estavam morando em moradia da faculdade, fazendo bolsa atividade, bolsa para alimentação, porque a família falou, você vai? Então você que lute, né? Então eu tive muitos acessos que as pessoas não costumam ter, né? Aí eu formei, né? Eu passei no vestibular. Olha quantos eu tenho na frase que eu tô falando. Eu passei no vestibular, eu me formei, eu estudei, eu aprendi, né? Legal? Só que na prática, eu fiz tudo isso porque a minha escola lá atrás estava limpinha, estava adequada, alguém limpou, alguém organizou, alguém apagava a louça quando o professor saía, alguém limpava a minha carteira, alguém limpava a pia do banheiro que não me infectou com nenhuma doença, que eu não morri ali. Então, a minha graduação hoje é mérito de muita gente. Se eu aprendi a ler na escola, lá no primário, é porque eu sobrevivi, entendeu? Teve enfermeira cuidando de mim no posto de saúde, teve gente limpando o banheiro da minha escola, teve gente escrevendo livros, né? A minha graduação não é um mérito meu. A minha graduação é um método de um sistema social muito complexo para chamar de meu, né? Eu devo o meu sucesso, possível sucesso profissional, em retorno para a sociedade que me permitiu me tornar o que eu sou, né? E o que ele fala nessa questão, o voluntariado é o aluguel que eu pago por estar morando no mundo, é sobre isso, porque se ninguém tivesse escrito nada, eu não teria lido nada, e eu não saberia de nada, né? Se não é o mundo, eu seria uma batata. Batata lá. Não seria batata, não teria sido plantado. Exatamente. Então é sobre isso, e é muito bonito. O 14 de abril, depois dessa reunião distrital, fez várias ações interessantes, né? Teve aquele rolê na Câmara sobre diversidade. Fala um pouco das últimas ações do 14 de abril. Bom, acho que a ação mais importante foi ter a Rita como presidente. Ai, que linda! É verdade, é uma mulher em posição de poder. Exatamente.
Mas assim, a gente leva a sério aquilo que foi dito lá. E muito do que eu ouvi do Vini. O Vini. O Vini foi um grande professor de Rotary para mim. Babá. Porque ele falava assim, eu fui lá na palestra, falava de inclusão e equidade, cadê? Deixa eu me defender. O que aconteceu foi o seguinte. Meu microfone tá se rebeliando contra mim também. A gente foi no encontro rotariano e a gente ouviu um indiano numa telinha digital super chique e bonita falando de diversidade, inclusão e equidade. O encontro digital foi num lugar muito bonito em Rio Preto. Um lugar chique. Tava todo mundo bem vestido. Se olhava em volta, eram várias pessoas brancas, bem vestidas, num salão chique, assistindo um indiano falar sobre esses valores. E na hora, porque assim, eu acho que foi a primeira impressão para todos, que o lugar me disse que aquilo movimentou muitos clubes. Mas eu tava chegando agora, eu não sabia o impacto de uma reunião distrital. Pra mim, aquilo tudo pareceu profundamente hipócrita, porque eu falei, mano, só tem branco bem vestido aqui. E aí eu tô assistindo um indiano pra falar diversidade, equidade e inclusão, e aí sobe as pessoas brancas pra falar desse tema, num salão chique, e tudo isso... Sei lá, eu fiquei, mano, isso tá muito errado. Eu voltei azucrinando no Beno, assim, ó. Azucrinando. Porque eu estranhei, né? Mas não deu nem um ano desta reunião. Já estava acontecendo lá na Câmara dos Vereadores o Encontro de Diversidade, né? Norteado pelos clubes daqui de Catanduva, né? Que só depois do evento o Lubeno veio com esse papo. Vini, foi você. Não fui eu, não. Não fui. Eu posso ter criticado, mas eu tenho certeza que a reflexão, o desenvolvimento... na época eu tava muito off do clube ainda, porque eu não tenho... Acho que foi o primeiro evento do Rotary que você foi, né? Foi o primeiro. Foi, e ele transformou, porque querendo ou não, aqui em Catanduva é uma cidade muito conservadora. Muito. A gente recebeu um policial, né, trans. Foi pra muito falar legal. Realidade, muito legal. Dentro do plenário, na cara de todos aqueles quadros que tem de ex-presidentes da Câmara, que todos eram muito conservadores, por causa que a cidade elegeu, e a cidade é conservadora. E todos eles tiveram que ficar quietinho ouvindo o policial trans explicar a realidade de Olímpia, né? Isso é simbolicamente muito poderoso. Né? Mas é por isso que a gente tá no Rotary. Por isso que nós somos rotarianos. E tem muita coisa que foi feita, mas tem muita coisa para ser feita. E se a gente sair agora, muita coisa não vai deixar de ser feita, mas eu quero estar junto ajudando. Né? Não só ajudando as entidades, mas ajudando a comunidade. Então, diversidade, equidade, inclusão é importante. Eu quero estar lá, quero estar incluindo, quero estar junto, quero estar batalhando por isso. Nós vamos incluir agora mais uma rotariana. Ela é negra, olha, uma negra no Rotary. Não é a primeira no nosso clube. Nosso clube já teve mulheres negras, homens negros, pessoas de religiões completamente diferentes umas das outras. Não é isso que impede de ser rotariano. Eu acho que o Rotary, tenho certeza que o Rotary precisa dessa diversidade, porque a pluralidade de ideias nos traz objetividade de trabalho. Né? O Rotary, ele tem os programas internacionais que a gente vai seguindo, tipo poliomielite. Poliomielite é uma ação que começou com o Rotary. O Rotary que batalhou junto até conseguir o desenvolvimento da vacina. Aí o Rotary paga a vacina no país que ele entra até acabar os casos. E aí o próprio país mantém a vacinação para que não volte. Então, esse é um programa do Rotary Internacional e tem vários outros. E tem os programas que o próprio clube e o distrito nosso desenvolve, que são para atender a nossa comunidade. A gente que está perto, a gente que sabe o que a nossa comunidade está precisando, né? Uma grande meta do Rotary a partir de 2 anos para cá é cuidar do meio ambiente. Isso é uma grande meta do Rotary. Mas no Brasil, particularmente em algumas regiões do Brasil, eles falam assim, olha, vamos lá limpar o entorno da represa aqui de Catanduva. Aquela represa, né, tem que limpar, a prefeitura que se vira. Não é a prefeitura que se vira.
A cidade tem que ser bonita. A prefeitura tem o trabalho dela. Mas nós que moramos na cidade podemos ajudar a deixar a cidade mais bonita, plantar árvores legais, cuidar daquilo que a prefeitura fez, ajudar a manter, não jogar o lixo no chão. Então, quando se fala assim, olha, vamos lá limpar a represa, tem gente que fala assim, para quê? Deixa os funcionários da prefeitura. E não é isso. É a nossa cidade, é o nosso meio ambiente. É o que o Vini falou, o lixo que eu estou jogando não é para fora. Ele está do meu lado. Pra fora de onde? E é isso, eu falo que não é nem só a questão do Rotary fazer. O ser humano tinha que ser assim, né? Porque você passa nas ruas, a quantidade de calçadas com mato, e não é função da prefeitura. Não, a prefeitura vai passar na minha rua e vai arrancar. Não, a prefeitura tem ali os seus que varre, bonitinho, mas não é obrigada a arrancar. Quem tem que fazer a sua calçada bonita é você. Né? É isso que eu falo, se o ser humano se preocupasse com o seu espacinho, o mundo já seria melhor, né? Olha, tem um bairro em Cuiabá, tá na revista do Rotary, acho que de uns 2 meses atrás. Eu não vou conseguir me lembrar o nome um bairro em Cuiabá, não vou me lembrar o nome do bairro. Bairro simples, de pessoas humildes e casas muito feias. O que é normal, as casas, né, assim... eles juntaram o núcleo Rotary, fundaram o núcleo Rotary nesse bairro e conseguiram ganhar tinta que ia vencer das lojas de tinta, que tinta vence. E começaram a pintar as casas. O bairro ficou lindo, valorizou o imóvel. As pessoas ganharam dinheiro por causa de uma ação bobinha, pintar a casa, pintaram as casas. O bairro ficou bonito. Teve gente que tinha um jardim largado porque a casa ficou bonita, cuidou do jardim. Exatamente. E mexe na autoestima da pessoa, da família, né? A gente precisa estar atento a tudo isso, né? Eu acho que o grande segredo de um voluntariado, independente de ser do Rotary ou de outra instituição, é você ter empatia, né? Eu acho que é o grande barato da situação. O grande valor, né? O grande valor. Esse tipo de atitude ela é presente em Catanduva com mais frequência do que em muitas cidades do Brasil, né? O Dr. Wagner comenta isso, né? O da Arcos. Catanduva tem bastante o terceiro setor. Por essa razão, o Rotary ganha mais importância porque vocês disseram que vocês não atuam direto na pessoa. Não. Vocês atuam em instituições. Ajudam a ajudar, né? Ajudam a ajudar. E tem muita instituição aqui que precisa de ajuda. Exatamente. É aí que a gente atua. Porque essas instituições, você falou da Arcos, é maravilhoso. Essas instituições trabalham na pessoa final, né? Eu vou chamar de cliente final. Nós não, nós trabalhamos no cliente intermediário, nas entidades que ajudam as pessoas finais, o público final. Mas nós temos outras instituições em Catanduva que são maravilhosas. Nós temos o Lions, que faz um trabalho lindo, maravilhoso. Temos várias lojas maçônicas que fazem trabalhos fantásticos e não divulgam, ao contrário do Rotary e do Lions, que divulga o que faz. A maçonaria não divulga o que está fazendo. Faz quietinho, né? Faz quietinho, faz muito pela cidade, né? Nós temos várias igrejas que trabalham para as pessoas, ajudando. Nós temos entidades como centros espíritas que também fazem muito pela cidade. E nós temos grupos que se associam e não são nenhum deles, como aqueles de lanches e restaurantes que se juntaram. Da área de alimentação forte, que se juntaram e não pertencem a nenhum desses grupos. Então, um trabalho muito legal. Catanduva tem inúmeras instituições maravilhosas. O Rotary é uma dessas. Estamos juntos mesmo para ajudar, para fazer, junto com todos esses, que todos esses têm uma visão maravilhosa sobre essa questão do terceiro setor. Então acho que a gente falou de todos os pontos da pauta, conhecemos melhor este casal empreendedor, né? Essa visão do Rotary que é muito importante. Eu queria dizer que a Catanduva tem 3 clubes, né? 3 Rotarys, né? O 14 de abril, o Centro e o Norte. E o Norte. Mas tem uma organização, né? Tem um governante que
que relaciona os clubes? A gente é dividido por distrito, que seria mais ou menos como um estado, mas ele não corresponde fisicamente ao estado de São Paulo, por exemplo, né? Então nós temos o distrito, que hoje é governado pelo Gerson Januário, que ele é de São José do Rio Preto, a esposa Rosângela. Inclusive eles estão aqui em Catanduva hoje num programa, encontramos com eles agora há pouco, né? E então a gente pertence a um grupo de 64 clubes que pertence a esse distrito. Catanduva conta com 3 clubes, um Rotaract, um Interact e um Rotary Kids. Legal. Desde a família do criança até o show de bola. Eu ouvi falar do clube antes, só com o Cipriano que participou do Rotaract. E do 14 de abril. Foi do nosso clube. Então é isso. Antes de tudo, né, agora que a gente sabe que vocês estão envolvidos em causas humanas, Rotary 14 de abril, empreendimento, né? Eu queria fazer uma última pergunta para encerrar o nosso programa, que seria perguntar qual que é o maior sonho de vocês hoje? Parece utopia, mas é ver um mundo melhor, mais justo, né? Com oportunidade para todo mundo. A gente trabalha por isso diariamente, né? E convidar as pessoas para que entre no site do nosso clube, IRC 14 de abril. Lá tem os nossos contatos. Podem vir assistir uma reunião nossa online, né? Sem compromisso, para conhecer. E se eu pudesse dar um conselho, seja voluntário. Um Rotary em outro lugar, ajudar o outro é motivo de crescimento pessoal e de realização mesmo. Acho que esse é um sonho importante, né? Eu não sei o tamanho da pergunta, qual o maior sonho, é genérico, é enorme, é uma pergunta muito abrangente. Se você quiser, pode destrinchar em 3, 4 sonhos. É muito amplo, Vini. E todos nós temos sonhos, né, grandes, alguns pequenininhos. Meu sonho ontem à noite era chupar sorvete, nós somos na sorveteria. Eu tô com esse sonho faz uns dias já. Mas, assim, acho que o sonho de vida de todos, eu tenho essa expectativa, é que todos conseguimos viver bem, honestamente, com o nosso trabalho honesto, de vez em quando dando murro em ponta de faca, aprendendo com o sofrimento, como fazem os melhores vinhos, né, que a uva sofre ali. Então a resiliência faz parte, o sofrimento às vezes faz parte. Tendo amigos, trabalhando e tocando a vida, Vini. Acho que esse é um sonho possível. Muito bonito, muito bonito. Então é isso. Então agora a gente está aí nesse formato de novo. Vai ter um vídeo de encerramento. Vai lá, Vini, você tem que fazer agora. Você tem que... E a gente encerra nosso programa, nosso Perdidos na Cidade, o primeiro gravado. Eu quero que vocês deixem os vossos comentários, inclusive comentários direcionados para Rita, para Lumena. A gente vai mandar para eles responder. Se for sobre o Rotary, né, pode entrar em contato. Eles estão aí no Facebook, né? O Rotary tem divulgado coisas por lá também, não tem? Tem Face, tem o Insta, tem o nosso site. Como que vocês estão no Face e no Insta? Exatamente, Rotary Clube 14 de abril. Sim. É só procurar lá. É isso, 14 de abril, porque é a data da fundação do município. É aniversário da cidade, porque o clube foi fundado em 10 de maio, mas o nome do clube é 14 de abril em homenagem à cidade. Que é o nome dessa rua que passa aqui. Exatamente. Isso mesmo. Então é isso, eu quero agradecer a presença de vocês. É muito bom poder compartilhar catanduvenses, pelo menos atualmente catanduvenses, que tem essa mentalidade tão bonita, tão bela dentro do Rotary Clube, e poder falar do Rotary aqui também é muito especial, né? É importante as pessoas saberem que tem pessoas preocupadas com o mundo, preocupadas com o falso conceito de fora, né? Não existe fora, tá todo mundo na mesma bola de pedra lá, de água, girando em torno do mesmo sol, né? Então muito obrigado por vir aqui compartilhar a experiência de vocês, dos empreendimentos, da batalha de vocês. Obrigado mesmo. Obrigado, Vini. Obrigado também. Obrigada. Nós que agradecemos. Então é isso. Aqui no nosso canal a gente tem vários podcasts. Então já quero convidá-los aqui para vocês assistirem
todos os nossos programas. Amanhã vai sair um Portais Urbanos, também falando de coisas belas como as ações do Rotary, mas no terceiro setor, que não ajuda instituições, ajuda pessoas diretamente, né? O Portais Urbanos ele tem o fim de falar trazer, comunicar pelo terceiro setor. Então fiquem ligados, tragam um lencinho, porque sempre é emocionante, né? E até mais. Até mais. Cadê o tchau, Dali? Tchau!